esse bloco, porque é justamente a questão aí que você levantou da importância dos gestores, né? Na questão de saber como é que está a saúde mental das crianças, dos alunos, né? Uhum. E a pergunta que vem aqui, Fernanda, em relação ao gestor é quais as orientações podem ser dadas aos gestores da escola sobre saúde mental dos alunos no momento de pandemia, nesse momento. Certo. Qual seria aí, Fernanda? Eu acho que a gente precisava também pensar como é que essas crianças vão voltar. Os gestores poderem fazer essa reflexão. Tá entendendo, Eduardo? Por exemplo, será que essas crianças vão voltar mais solidárias? Será que essas crianças vão voltar mais individualistas? Então, assim, tudo isso vai depender de como é que foi vivida essa quarentena dessa criança, né? Porque a gente viu justamente isso, que a criança muitas vezes é o reflexo dessa família. E aí, se esses gestores pudessem estar entrando em contato com essa família, tá sabendo como é que essa criança tá, procurar saber. A gente sabe que muitas escolas continuaram com aula online, né? Que os professores estão tendo contato de vez em quando com as crianças, mas tem escolas que também não estão conseguindo. E aí a gente criar estratégias, de repente até uma parceria com o postinho, né? Com os agentes de saúde, para a gente poder estar entendendo, né? Olha, tem alguma criança, alguma família que a gente vai precisar ter uma atenção especial. Algumas dessas crianças tiveram perdas, né? Tiveram algum luto nessa família. Então, entender um pouco como é que essas crianças vão estar voltando. Até para a gente poder não estar sendo pego de surpresa. Tem criança que o pai se separou durante a pandemia, né? Então, assim, se a gente tiver como ter, se antecipar um pouco, isso seria muito bom para a gente poder entender como é que cada criança dessa vai estar, né? Lógico que a gente não tem como prever tudo, como a gente se organizar para tudo, imprevistos vão acontecer, a gente sabe disso, né? E a gente vai ter que estar preparado para não dar conta de tudo, né? E criar estratégias para as coisas que vão. E o próprio gestor também não está se cobrando a perfeição nesse momento, até porque ninguém sabe ao certo como é que vai ser. Vai voltar todo mundo de uma mesma forma, vai voltar metade, né? Não volta, vai voltar gente triste, vai voltar gente chorando, vai voltar gente feliz porque está voltando. Então a gente vai ter uma mistura de emoções. Então, se a gente consegue se antecipar um pouco, é bom. E tentar não criar tantas expectativas para a gente não ficar tão ansioso, esse gestor, para poder ele se cuidar um pouco. Não É sei se verdade. marcar algumas rodas de conversa com os profissionais, tá podendo É, ouvir, né? Porque eu acho isso também interessante ajuda. essa questão aí que você levantou de roda de conversas com os educadores, com os alunos, ou os profissionais com os alunos, né? E aí eu acho que é importante, tá entendendo? E E aí depois discutir com os educadores e gestores. Eu acho que a roda de conversa é uma estratégia positiva, a meu isso. ver. Eu também acho, porque aí eles vão criando estratégias dentro da realidade deles e cada um vai podendo fazer as suas sugestões, né? Aí veja como é interessante. Você falou que a estratégia, roda de conversa, seria uma das estratégias. E aí depois a segunda pergunta que vem, quais os pontos positivos que a escola pode ajudar as crianças no retorno às aulas? Uhum. Como é que as escolas poderiam, nesse Isso. sentido? A gente sabe que está todo mundo com a vontade danada de socializar, né? De encontrar com pessoas, de estar encontrando com os amigos. Então, assim, um ponto positivo seria o que eu, inclusive, até já falei, da escola poder se antecipar com como é que está sendo a estrutura delas. Porque imagine uma criança também criar várias expectativas. Vou encontrar com todos os meus amigos, vou encontrar com minha professora, e de repente aquela criança volta, a professora dele precisou ser substituída, aqueles amigos dele, nem todos vão estar lá com eles, vai ser só metade, ele não ficou na turma do amigo que ele gostaria. Então, assim, a gente diminuir isso. O ponto positivo seria você poder dividir já como é que vai ser essa realidade com essas crianças, porque a gente não gera expectativa e nem frustração de na hora que elas chegarem,
não está dentro daquilo que... Porque o ser humano, a gente sonha, né? A gente já cria imagem. Então, essa criança ela já vai imaginar como é que vai ser aquele retorno, e se não for aquilo dentro do que ela esperou, ela vai se frustrar. Então, um ponto positivo seria esse, da poder estar divulgando e preparando essas crianças para o retorno. E outra coisa, a gente sabe que a gente vai precisar de muitos hábitos de higiene. Isso. Não é isso? E que esses hábitos de higiene, eles vêm de casa. Não é isso? A escola orienta, contribui, mas os pais têm essa responsabilidade de estar educando os seus filhos para esse retorno também. A gente não pode colocar isso de responsabilidade só da escola, né? Então, um ponto positivo é essa parceria dos pais e da escola, onde cada um pode entrar também com um papel. Verdade. Né? Você vê aqui importante, Fernanda. Hoje aqui a gente tem 5 escolas parceiras, tá vendo? Então, isso também é uma estratégia positiva. As escolas, de uma certa forma, estão se preocupando com a questão da saúde mental das crianças, como é que vem, e daquele profissional especialista. O que é que eles dizem, os profissionais especialistas? No seu caso aí, que é especialista em saúde mental, atende criança online, presencial. Essa sua fala é importante para esses profissionais. De uma certa forma, é um norte para eles, né? Então, você vê a importância e que esses profissionais, esses gestores aí, está saindo na frente, né? Isso. Eu quero aqui dar um abraço também, aqui mandar um abraço para a coordenadora do PSE, viu, Fernanda? Érica, também que é uma grande parceira nossa aqui, que ela está aqui nos assistindo, viu? Um beijão, Érica. Tá aí, Érica. Pois é, pode ser uma parceira também para estar antecipando aí esse retorno, né? E a gente está colocando aí ela criar as estratégias e o que o território dela vai ser possível de oferecer também, né? Para a gente também não deixar essas escolas só, né? De que forma o PSE vai poder contribuir para esse retorno, né? Eu acho que, assim, se a gente junta esforço, a gente sempre vai ser mais forte. Verdade, verdade. Então, as escolas que saíram aí, que fizeram essa parceria, estão de parabéns, né? E aí a gente, como o Fernando também falou, a unidade de saúde da família, uma grande maioria tem o NASF, a equipe do NASF, e a equipe do NASF está disposta também a ajudar nesse sentido. É isso? Isso, com certeza. E aí, Fernando, vem uma outra questão aqui. Como trabalhar com os pais que os filhos são muito agitados? Eu acho que essa questão a gente já respondeu até lá na frente, questão da hiperatividade, não foi? Foi. Da hiperatividade. Você quer falar mais alguma coisa ou não? Eu acho que a gente pode, isso que eu disse, quando a gente antecipa as coisas, Eduardo, a gente acalma o nosso cérebro, a gente tranquiliza ele um pouquinho. Isso também vai ajudar muito para essas crianças, né? E que os pais possam estar observando esses seus filhos muito agitados, se eles estão precisando, o que eu disse no começo, de algum ajuste de medicação, ou se nunca fez uso, mas agora com a pandemia está mais agitado, está precisando de uma avaliação, então não espera a volta às aulas. Né? Se você já está percebendo isso, já dá essa organizada. E uma coisa que eu gostaria da gente refletir é o seguinte, a gente sempre vive processos de adaptações na nossa vida. A gente sempre está se adaptando, não é verdade? Principalmente criança na escola. Uma criança, ela vai se adaptar àquele novo ano, àquela nova turma, àquela nova professora. Daqui a pouco ela vai precisar fazer uma nova adaptação, porque isso faz parte da nossa vida, né? Então, a gente está sempre se adaptando a novos momentos. E aí, nesse momento, a gente vai precisar também se adaptar. Então, não adianta também a gente não ter tolerância. Por quê? Se a gente vai precisar se adaptar, se você se mudar, você vai precisar se adaptar no teu bairro. O que tem a padaria ao teu lado, né? Como é que tu chega, como é que tu sai, né? O que é que tem... E os vizinhos. Isso é uma adaptação. Nesse momento, as crianças vão precisar se readaptar à realidade da escola. Então, a gente vai ter que ter um tempo para isso. Ninguém vai chegar no primeiro dia de aula e tá totalmente adaptado, e tá tudo perfeito e tudo maravilhoso. Então, a gente vai precisar estar organizando essa adaptação. Verdade, verdade. Fernando, uma outra questão aqui é o seguinte.
essa pergunta aqui é: como podemos ajudar as crianças adoecidas na pandemia que não puderam retornar às aulas? Então, a criança ficou doente, não conseguiu voltar em função da pandemia. Isso, eu acho Como que a gente também já deu uma respondida nisso, já não deu a foi? respondida, foi. Da gente poder estar criando uma realidade para aquela criança, né? Verdade, Porque, e vai ter também, Eduardo, a criança que vai retornar, vai adoecer e vai precisar se ausentar. verdade. Porque isso também vai ser realidade, né? A gente não vai voltar só com crianças saudáveis e com crianças que já estão todas imunes, né? E a gente também tem as outras doenças que vão acontecer e que quando a criança adoece, como é que a escola faz essa adaptação? Como era Verdade, Fernanda. antes, né? Isso. Então, assim, a gente às vezes também está criando um problema muito grande, esquecendo de que a escola já tinha algumas práticas, já tinha algumas regras, tinham crianças que já adoeciam, né? Então vai ter isso. Algumas coisas a gente vai permanecer como a gente era, né? Ok, ok. Fernanda, aqui é Irene da Silva, do PSE. Ela está dizendo que essa Ela é do nosso parceria distrito, do irá Distrito 1. continuar. Você conhece, Irene? Conheço ela também, lá do Distrito 1. Brigadão, Irene. Estamos aí para ajudar, viu? Tá bom, Irene. Um abraço, Irene. Olha, a outra questão, Fernanda: como lidar com crianças especiais neste período de Covid-19 no retorno às aulas? As crianças especiais. Que é uma Isso. realidade também que a escola já convive, né, Fernanda? É uma realidade da Sim, escola, né? Eu tenho visto, porque algumas crianças eu até acompanho, por exemplo, alguma criança especial que o próprio médico já acordou com a família de que a criança não deve voltar mais esse ano, certo? Então, cada criança vai ter a sua realidade, porque cada criança tem a sua patologia, tem crianças que são mais vulneráveis do que outras. Então, isso vai ser uma decisão muito daquele profissional que acompanha, dos pais. Tem crianças que, infelizmente, não vão ter essa opção porque os pais precisam trabalhar, precisam deixar na creche, precisam deixar na escola e que os pais estão contando com isso, né? Então, assim, crianças especiais, necessidades especiais. A gente vai ter que ter essa realidade como a gente já tinha, não é isso? As crianças que não vão conseguir retornar, o que é que a gente vai fazer? Né? É uma pergunta que realmente eu também não sei dizer. Como é que vão ser essas crianças? Elas vão poder continuar a seguir o ano letivo em casa? Acho que a gente ainda não tem nem essas respostas, né? verdade. Então, assim, eu acho que a Agora, gente tem que se adequar a isso do que vai ser colocado para a gente. é. E outra coisa, a gente tem que vivenciar, né? Para poder É, ter as estratégias, tem que vivenciar. E eu acho que a escola com certeza vai ter as estratégias necessárias, né? e a gente tem que ter uma Quarto, coisa clara. Todo mundo está querendo melhor, né, Eduardo? Ninguém está com o intuito de prejudicar nem atrapalhar ninguém. Nesse momento, eu não tenho a menor dúvida que vai estar todo mundo se esforçando para fazer o melhor, né? Tanto a escola quanto os pais. Muitos pais, muitas vezes, não quer que volte e não é por nenhum problema, é porque ele está querendo, por amor, ele está querendo proteger o filho. Então, aí a gente verdade, tem que entender isso também. verdade. Fernando, o quarto bloco aqui fala da questão das estratégias. E aí, como pergunta aqui, tem a primeira pergunta aqui: como lidar com crianças com muito medo, angústia, ansiedade, grande número de morte e medo de morrer? Isso. O luto é um tema super delicado, né, para a gente, às vezes, abordar com a criança, porque, às vezes, é um tema que o adulto não consegue digerir tão bem. E aí ele já começa o assunto mais constrangido. Então, é importante que você converse com aquela criança e responda o que aquela criança está te perguntando. Porque às vezes a criança só quer saber uma besteirinha, um detalhe. E aí o pai ou qualquer o cuidador, ou, enfim, alguém ou até um professor vai contar uma verdadeira história daquilo ali. Quando a criança está querendo saber só aquilo.
Então, a gente vai responder aquilo que a criança quer saber. A gente não precisa contar mais do que ela está te perguntando. É importante que em todos os momentos você seja verdadeiro com a criança, né? Porque É, a gente está vendo que muita gente está vivendo esse momento de luto. E outra coisa, ficar atento, porque às vezes a criança ela não consegue, como muitos adultos também não, é administrar o sentimento chamado saudade. E isso vai gerando angústias, sofrimentos, ansiedades. E aí, nesse momento, essa criança está precisando de ajuda. E aí ela pode pedir ajuda por uma birra, por uma mudança de comportamento, por uma agressividade. E aí a gente vai ter que estar atento para entender que aquela criança teve perdas e que ela está sofrendo por aquilo, né? verdade. Então eu acho Tiago, um que isso é abraço, Tiago. importante. Oi? Não, é um ex-aluno meu aqui que está mandando um recado para mim. Eu estou dizendo ele um abraço. Tiago Ah, tá. Xavier, o meu Bom. ex-aluno. Fernanda, a outra questão é o seguinte. Eu acredito até que essa pergunta aqui você também já respondeu. Como fazer com uma criança que apresenta comportamento ansioso num distanciamento social? Certo. Eu costumo brincar nos atendimentos dizendo assim, que a gente está vivendo uma montanha-russa, né? É É, altos e baixos o tempo todo. A gente sobe, daqui a pouco a gente desce, daqui a pouco a gente sobe e assim tá as nossas emoções, né? A gente só precisava que a montanha-russa não subisse nem descesse tanto, para ficar um negocinho mais em equilíbrio. Então, assim tá as nossas ansiedades. Agora, quando essa ansiedade começa a prejudicar o dia a dia da criança, né? A alterar os comportamentos, ou te impossibilitar de fazer alguma coisa, né? Um medo excessivo, porque o medo ele é regulador, faz parte da nossa vida. Então, verdade. assim, quando isso está saindo e fugindo do controle, a gente precisa ficar atento, porque a ansiedade é um sentimento que vai fazer parte da vida da gente sempre, com pandemia ou sem pandemia, né? E tem momentos que a gente está um pouco mais ansioso, tem momentos que a gente está mais tranquilo. Agora, quando essa ansiedade ultrapassa esse limite e passa a atrapalhar a nossa vida, né? A gente diz assim, a nossa vida diária, o nosso cotidiano, aí essa ansiedade ela precisa ser cuidada e ser cuidada por profissionais, né? E aí assim fica até a dica, porque às vezes os próprios pais têm preconceito, né? Às vezes de estar levando um filho para cuidar disso. E ao contrário, a gente poder perceber, né, estar atento, levar antes, né, quanto antes se chega, melhor, porque a gente trabalha, resolve, pronto, tá tudo tranquilo, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Verdade. Fernanda, aí tem um caso aqui que eu acho que também entra muito a questão da assistência, né? Em caso da escola observar que o aluno está sendo vítima de maus tratos por parte dos responsáveis, o que a escola pode fazer? Isso, é bem complicado isso, né? Porque a gente tem que estar muito atento, né? Como é que está sendo isso? Tentar ver se a gente encontra na família algum parceiro, né? Mas eu começaria também pensando no conselho tutelar. A gente sabe que em cada RPA, em cada região político-administrativa da gente, a gente tem um, né? Para a gente poder estar conversando e vendo que estratégias a gente pode tomar junto, né? A gente tem a Delegacia de Proteção da Criança, que a gente também pode estar acionando. Como a gente tem o Disque 100, que ele também é sigiloso. Então, É, assim, vai depender de cada caso, né? E tentar encontrar algum parceiro, né, nessa família, para que a gente possa estar, ou um vizinho, alguém, para a gente poder estar ajudando essa criança. Porque a gente, quando sabe disso e não faz nada, nós estamos sendo negligentes. A escola, se chega uma criança para mim no consultório, eu percebo isso e não faço nada, é nosso dever estar tentando acionar algo que vai contribuir para essa criança, né? Aí a gente tem essas parcerias aí que a gente pode estar lançando mão. verdade. E até mesmo o Disque 100 hoje é bem interessante. Educadores, professores,
psicólogos, assistentes sociais. Existe um aplicativo, um app que você pode baixar e de imediato você faz a denúncia ali e já vai direto para Brasília. Bem interessante, né? E Isso. você fica no sigilo. Fernanda, Pronto. aqui a outra pergunta é o seguinte: como lidar com crianças que está pensando, passando por vários processos de luto, morte de familiares, separação dos pais e perda dos avós? Como lidar com tudo isso? Vê, é isso que eu disse. Tem crianças que vão conseguir viver esse luto de uma forma menos sofrida, né? Porque todo luto é lógico que existe, que gera sofrimento. E eles vão Isso, conseguir ressignificar isso e vão conseguir ficar bem. Outras crianças vão precisar serem acompanhadas, né? Porque assim, a separação dos pais não deixa de ser um luto, é um luto daquele casamento que não deu certo, né? E que aquelas pessoas envolvidas também estão vivendo aquele luto, o luto daquela relação. Então a gente precisa trabalhar com essa criança, como eu disse, acolher essa criança, escutar essa criança, saber o que, é que ela está sentindo e poder ressignificar, entender o pensamento dessa criança, porque às vezes os pensamentos eles não são reais. A criança está com o pensamento: meu pai não me ama, meu pai não gosta mais de mim. E na verdade os pais se separaram, mas o pai continua sendo o pai, vai ser um pai que vai estar presente. Então entender esses pensamentos e ressignificar eles, né? Mostrar para a criança que aqueles pensamentos não são reais, ela está imaginando aquele pensamento, né? O que é que você tem de concreto que está lhe fazendo pensar isso? Então, a gente poder levar essa criança para um acolhimento. E entender também, Eduardo, que uma coisa que eu percebo é morrer uma pessoa na família. Aí a pessoa está chorando, aí não, leva para o psicólogo que ela está com depressão. Poxa, a pessoa perdeu um ente querido, está em sofrimento, aquele choro ali, ele é necessário, ele é real. verdade, Então, a gente não é porque a pessoa está chorando, está em sofrimento, que ela está em depressão. Ela está vivendo o luto é para ser vivido. verdade. Agora, se esse luto demora muito tempo e a gente não consegue ressignificar e a gente não consegue dar continuidade na nossa vida, aí realmente esse luto ele precisa ser trabalhado. Mas não é porque a pessoa perdeu alguém que essa pessoa necessariamente precisa de um psicólogo e de um acompanhamento. Verdade. As pessoas, de uma certa forma, ficam patologizando, né? O luto, que é uma coisa natural, inerente ao ser humano, né? Que é até Isso, estruturante, né? com E é certeza, é a verdade. única certeza que a gente tem, infelizmente, né? É, verdade. Fernanda, aí vê só. Aí tem uma outra questão aqui do bloco, que é, no caso aqui, surgiu algumas outras questões, mas essa é a última do bloco 4. Como orientar o reforço de bons hábitos alimentares nesta época de pandemia? Certo. Eu acho que tem muitos alimentos que, inclusive, eles ajudam a gente a melhorar nossa ansiedade, melhorar nossas emoções, não é isso? Então, a Isso. gente pode estar criando alguns hábitos para tentar ver isso. Como também tem muitos alimentos que são estimulantes, que crianças que são muito agitadas, muito ativas, a gente pode estar evitando, né? Então, essa orientação a gente faz. Por exemplo, uma criança que o lanche dessa criança, de ser frutas, né, de ser algo que ele vai ficar mais tranquilo, uma maçã. Quanto tempo a criança leva para comer uma maçã? Então ele vai mastigar muito, vai dar mensagem para o cérebro, vai ajudar na ansiedade. Então são hábitos que vão ajudar essa criança. Agora, eu pego e dou uma criança uma barra de chocolate para essa criança ficar extremamente excitada, extremamente estimulante. Agora, essa criança está tristinha, eu dou um quadradinho de um chocolatezinho meio amargo. Então, assim, isso tudo a gente pode estar ajudando e orientando dentro da realidade da criança. Então, a gente, nosso corpo, ele funciona com o que a gente coloca para dentro muitas vezes e a nossa mente também. Então, o que a gente come muitas vezes vai repercutir no nosso funcionamento. Então, é importante, sim, a gente ficar atento com os hábitos, o horário de comer, né? Imagine, essa criança dorme super mal, mas ela toma uma mamadeira dormindo.
Imagine você botar seu organismo todinho para funcionar dormindo. Você vai terminar acordando. Porque vai precisar fazer a digestão, vai precisar... Então, assim, às vezes a gente... Não, essa criança não dorme bem. Quando a gente vai ver os hábitos alimentares dessa criança, são hábitos que são totalmente inadequados e interferem diretamente no sono. Né? Então, assim, é importante a gente estar super atento a isso. Verdade, Fernanda. Fernanda, chegaram aqui outras perguntas, mas eu acredito que você já respondeu a grande maioria. Só tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante. É a seguinte: como fazer com crianças que só ficam no celular e não faz as tarefas escolares? Certo. Quem permite a criança ficar no celular? Os adultos, né? Pois é, então a gente tem que fazer com as crianças ou com os adultos. É, E assim, às vezes a gente bota a culpa na criança, mas a criança está pedindo o limite, né? é, Porque se eu disser que ela não vai poder ficar e orientar e mostrar para ela que ela vai ter que ficar no caderno e eu retiro o celular, eu estou colocando a minha autoridade enquanto mãe. Não é isso? verdade. E aí, Exato. como é que eu vou dizer para aquela criança? Então, não é a criança que vai dizer, mamãe, olha, vou lhe entregar meu celular porque eu estou usando muito ele hoje. Nem toda criança tem essa maturidade, né? Então, às vezes, eu costumo dizer que as crianças, elas pedem limite. E aí, se os pais não dão esse limite, porque o sim, ele é muito fácil, né? É muito fácil a gente dar sim, porque a gente está atendendo a necessidade da criança. Agora, quando a gente dá o não, a gente vai ter que explicar, a gente vai de encontro o que aquela criança quer, e aí a gente vai ter que argumentar. É muito mais difícil, mas ele é estruturante e é necessário. É, Então, organiza a rotina do teu filho, cria horários. É importante ele estar se relacionando, é importante o celular, porque a gente está isolado de todo mundo. Então, esse contato com os amigos ele é importante, não é para excluir, deixar de existir, não. Mas se você cria rotina, você cria horários para tudo. E cria verdade. o benefício. Cumpriu todas as suas atividades, cumpriu as nossas metas que a gente combinou e que foram estabelecidas, merece celular, merece prêmio, não é isso? Ok. Certo, Fernanda. Fernanda, vê só, o bloco aqui, o quarto bloco acabou. Aí eu gostaria que você agora passasse, que muitas pessoas aqui solicitando o seu endereço do consultório, o seu telefone, apesar que, que você pode deixar no link também, mas é interessante você falar seu endereço e o telefone. E uma outra coisa, quem tiver interesse em gravar, e vai estar lá no IGTV do meu Instagram, gravado essa discussão. Quem tiver interesse, só é ir lá no meu Instagram, Psicologia Eduardo Araújo, também a Fernanda vai ter, e aí dê uma olhadinha lá. Aí seria interessante tu passar teu endereço, Fernanda, do consultório, teu público, o que você atende. Isso. O consultório fica em Piedade, certo? Mas eu estou atendendo online, eu estou atendendo gente, e atendimento online a gente pode atender até fora do Brasil. Isso aí a gente não tem limite para nada. Desde que a pessoa tenha interesse, é possível. Tem meu Instagram, que é Fernanda Carapeba, que o pessoal pode estar entrando em contato comigo. E tem o celular que eu te mando, depois a gente pode até deixar nos teus stories, um cartãozinho, enfim, se o pessoal Ok. quiser. Né? No meu Instagram tem meu telefone, né? Também estou super aberta para estar tirando dúvidas, né? Esclarecendo, que às vezes tem coisas que a gente vai lembrar depois e que a gente gostaria de saber. Então, assim, a gente pode estar fazendo essa troca sim, né? E dizer, agradecer a você, Eduardo. E eu queria deixar uma mensagenzinha, porque é bem lúdica, para a gente poder conversar com as crianças sobre a questão da ansiedade. Ok. Que aí, às vezes, eu uso muito isso no consultório e lá no postinho também. Que é a gente poder pensar como as nuvens, certo? Por exemplo, uma nuvem, quando ela está bem cheia, bem carregada, a gente poder pensar que aquilo ali são nossos pensamentos, são os nossos pensamentos ansiosos. Quando essa nuvem está muito carregada, o que é que acontece? Ela chove. Então, aqueles pensamentos, eles caem e a gente pode colocar para fora. É justamente nesse momento que a gente está se permitindo fazer a nossa terapia, fazer os nossos, colocar para fora tudo aquilo que a gente sente. E depois que vem a chuva, o que é que a gente vê? Um lindo arco-íris, né? Isso. Cheio de cores, que aí é quando a gente se permite esse processo.
Então, poder fazer essa analogia com as crianças, porque é muito mais fácil delas entenderem, né? Então, eu acho que essa sequência, ela fica legal para poder elas entenderem os sentimentos, a ansiedade, e aí a gente entra no lúdico e na conversa com a criança. E aí, puxar com elas, e aí, essa chuva, de que é que essa chuva vem, como é que essa chuva tá? Então, isso não necessariamente precisa ser psicólogo, nem nenhum profissional da saúde. Então, fica essa dica aí de troca, de conversa para todo mundo que está participando aqui da nossa live. Massa, Fernando. Fernando, eu quero agradecer também essa live que participaram aí. Isabel, que é coordenadora do Distrito Sanitário 2, Saúde Mental. Mandou aí também um beijo para você, parabenizando aí a sua fala. Também a Kilma, né? No Distrito Sanitário 1, Kilma. A Kilma também, a participação dela e das colegas aí, das pessoas. Quero também agradecer às escolas que participaram, Fernanda. 6 escolas. Ah, tá. Então, para você ter uma ideia, participaram escola de Limoeiro e de Olinda. Bem interessante. Veja bem, a Escola Universo e Curso é uma escola em Olinda que fez questão de participar. A diretora é Fátima Ramos e a psicóloga que participou foi Lise. E a escola Nova Aurora, certo? Esmeralda, gestora, e Tereza Barreto. Agradecer também à Escola Municipal de Água Fria, à Escola Santa Bernadette, através da pessoa de Girlene, assistente social, Centro Educacional Comunitário Redenção, Fátima Saboia, parceirona aí, nossa aí do NASP, e a Escola Santa Mônica, professora Janaína, lá em Limoeiro. Essas escolas aí estão de parabéns pela participação, né? E agradecer, Fernanda, imensamente a sua colaboração, né, a sua fala. Eu fico muito grato pela sua participação. E aí vamos contar com outras parcerias, né? E está dando certo. Quero agradecer também a Érica, minha amiga Érica do PSE. Quero agradecer também a Juliana, da Criança e Adolescente, que também participou aqui conosco, certo? Dessa temática importante de criança. Enfim, eu acho que foi muito positivo essa primeira live, né, com esses parceiros, né, Fernanda? E aí, Fernanda, você fica à vontade para as considerações finais. Você agora fica à vontade. Eu, assim, na verdade, eu não consigo deixar sua memória, não, viu? De agradecimento aí a todo mundo. Mas, assim, agradeço a todos. Agradeço a você o convite. Estou super aberta aqui para a gente poder ver outros temas, né? Outros assuntos. O pessoal que está aí acompanhando, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de outro tema que a gente possa fazer esse debate, essa conversa, né? Então, assim, dizer que eu estou sempre disposta a estar contribuindo, né? Me acrescenta muito, então tem tudo a ver com o nosso trabalho. Então, assim, eu que agradeço a você o convite, certo? Mando um beijo bem grande para todo mundo aí, vários parceiros de trabalho, você falou, aí são todos nossos também. As escolas estão de parabéns, que estão saindo na frente, estão buscando, o caminho é esse, né? Então, assim, estou aqui à disposição, né? E agradeço demais a você aí, Eduardo. Vamos pensar em outros momentos. Com certeza, Fernanda. Com certeza, Fernanda. E também quero dizer às pessoas aí que participem lá no direct, colocando algumas sugestões, falando alguma coisa, que é importante também para a gente. E quero dizer, Fernanda, que também essa nossa discussão, ele se encontra no YouTube, né, no canal de Saúde da Mente, como também tem um grupo de Saúde da Mente no Facebook, tá entendendo? Só é colocar lá, Grupo Saúde da Mente no YouTube, que vai conseguir acessar, tá bom? Um abraço a todos aí, foi um grande prazer. Beijão, Fernando. Tchau, beijo, abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, Eduardo.